capitão, aí eu fico pensando assim, existe uma sombra ali, né, no gol do São Paulo já há muito tempo. Já foram algumas passagens de alguns jogadores que tentaram se firmar nessa posição e sempre acabam questionados. O próprio Volpi, que em alguns momentos é elogiado, ele tem uma coisa muito inconstante que acaba desagradando parte da torcida. E aí agora tem o Jandrei. O Jandrei está contratado. O contrato, se eu não me engano, confirma para mim, Leão, por favor, mas até o final de 2023, pelo que eu li. Não sei se eu estou falando besteira, que eu já li renovação de tanta gente. Mas chegar nesse momento no São Paulo para brigar por posição com o Volpi. Eu entendo que ele tem condição de brigar por posição com o Volpi, porque não tem uma terra firme ali debaixo daquele gol. Então, 23 mesmo, diz Leon aqui, o contrato. Então, também é um momento ingrato para se chegar. Aí a gente volta na importância da renovação do Arboleda, do quanto que o jogador precisa estar focado para fazer o dele quando ele chega num clube assim. Eu não sei se é o pior cenário, não. Depende a maturidade e a personalidade do atleta, né? Se ele encarar como um novo desafio, né, entender o tamanho do São Paulo, que a gente está falando, que o São Paulo deve se movimentar para trazer algumas peças e que eram reserva do Santos, que vem para disputar a posição, né, com o Volpi, então eu acho que pode ser encarado de uma forma bacana. O jogador consegue dissociar o que acontece na diretoria do que acontece no treinamento? Eu acho que sim, eu acho que deve ser desassociado. Eu acho que cada um tem a sua função. Muitas vezes, acho que o São Paulo, né, pelo que a gente escuta, as funções acabam se misturando, né? Então, eu acho que quem toma conta do departamento de futebol, olha para o futebol, quem cuida do financeiro, olha para o financeiro, quem olha para o marketing, olha só para o marketing. Aí você somando essas forças, você torna um clube forte, né? Então, em cima do que o Zé falou, e já falou há alguns dias aqui também, eu também cobro um pouco mais de participação do Muricy no futebol. Então, assim, se você tem críticas a fazer em um áudio, você tem que externar isso também para o dia a dia, né? Tem que mostrar sua insatisfação, tem que mostrar para os dirigentes que você quer ter um controle maior sobre aquilo, para não ficar só um choro, né, vazado para um amigo. Então, o Muricy tem que participar mais com relação à montagem de elenco, ao dia a dia de trabalho, ao conhecimento dos jogadores, né, da personalidade dos jogadores também. O Rogério tem participação na questão técnica, como a gente falou, do Alex tem participação nessa transição da base para o profissional. E eu acho que pode ser um ano melhor para o São Paulo. E com relação ao Jandrei, eu acho que é uma grande oportunidade, assim, sabe? Ele chega sem muita cobrança, sem muita responsabilidade. O São Paulo tem um goleiro titular que é o Volpi, mas abre-se uma briga, né? O torcedor que questionava muito com relação a isso, o Volpi falha, o Volpi em muitos momentos não dá segurança para o torcedor, mas não tem-se um goleiro à altura, reserva, para colocar na posição. Agora chega um profissional que pelo currículo aí é um profissional que foi bem contratado, que vai ter espaço para mostrar. Tem um treinador de goleiros específico, mas tem também um treinador de elenco que é o conhecedor da posição, que pode fazer ele evoluir, né, ainda mais. Eu acho que é bacana o momento que ele chega assim e vai brigar por posição. Vai brigar por posição? Qual que é o tamanho da sombra que ele faz? Também acho. Eu estou tentando pensar aqui, o Capita estava falando, você passou a bola para ele, tentando pensar sob outro prisma. Lembra quando a gente senta aqui para debater a situação do Cássio, que o Corinthians não pensa numa transição? Lembro. O Volpi não é criança, ainda que ele não esteja numa curva de fim de carreira. O Jandrei não é experiente, ele é um garoto. Eu acho que tem muito mais de preparar e de estudar uma opção. E aí é muito confortável até pro garoto. O Capita sabe isso. Quando você chega sabendo que você vai ter espaço, entre aspas, para errar, para se ambientar, que não é uma cobrança imediata de vai lá e a partir de janeiro resolve o gol, nesse peso que é o São Paulo, nessa sombra de tantas décadas que foi ali a passagem do Rogério, depois sempre ficou essa coisa, a comparação eterna. Tá perto do Rogério, é o melhor desde o Rogério. E eu acho, para mim, o Volpi melhor desde o Rogério. Porque teve muita situação complicada ali. O Volpi pode ter tido momentos complicados, mas teve muitos bons momentos. Foi importante em muitos momentos. Então, eu penso muito mais como sendo uma opção interessante, de talento, um olhar para o futuro, uma oportunidade de mercado. Você não vai brigando por posição nesse momento com ele? Não consigo, vender essa ideia vai ser uma briga, hein? Se o Volpi piscar, o moleque tá ali pronto, porque não tá. Não está exatamente pronto para ser a solução do gol de São Paulo para os próximos 10 anos. Acho que talvez ali, tem uma oscilação, pode chegar, tem um momento que o Volpi possa precisar ficar fora, segurar por um desgaste, fica. Tem um garoto chegando para aprender muito com o Volpi e uma transição que, por exemplo, a gente pede aqui em muitos momentos, como no caso do Corinthians. Eu estava olhando aqui porque eu achava que ele não era tão jovem assim. Ele tem 28 anos. Então, ele não é um menino, assim, tudo bem, ele pode ter tempo e tal, e a posição de goleiro a gente sabe que se estende, né? Mas ele tem 28 anos. Mas só de não chegar com o peso de ser a solução, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que ser uma sombra, o cara que vai barrar o Volpi, não acho. Eu acho que tem muito mais como olhar pra frente, entendeu? Se não for agora, se for daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu acho que tem muito mais uma visão positiva
de um São Paulo olhando para a posição do que exatamente um Corinthians do Cássio, que fica no Cássio renova, não sabe se é o Donelli que vai assumir, se contrata um nome para transição, como é que vai ser feito isso. Então, tem muito mais um viés positivo do que exatamente vai tirar o Volpe não presta, não deu certo. Eu olharia muito mais por esse prisma, Dani. Com relação a essa contratação, Dani, assim, o São Paulo tem um Rogério Ceni, né? Então, ele participa das contratações, mas para goleiro, então tem um olhar um pouco mais clínico. Então, a gente tem que imaginar o que o Rogério pensou com relação a isso também. Sim, porque claro. É lógico que tem uma participação do profissional, né, dessa área, mas o Rogério, pelo conhecimento que ele tem da posição, pelo conhecimento que ele sabe que tem que se, como a forma que esse atleta tem que se entregar no São Paulo, né? A cobrança que o Rogério mesmo sabe que criou para os profissionais também da posição, para que tenham boas atuações e não sejam tão comparados a essa era Rogério Ceni. Então, eu acho que assim, eu concordo com o Pedro, ele não é tão jovem como você falou, mas tem um processo de maturação, principalmente de elenco. Então, assim, ele chega não para pegar a camisa número 1 do São Paulo, titular absoluto, e tem que entregar. Tem o Volpe, que é o titular, mas eu acho que com o dia de trabalho e sendo um pedido também aprovado pelo Rogério, o Jandrei tem condições, sim, de, com o tempo, brigar. Não assumir, mas brigar pela condição de titular. Eu acho que é uma sombra grande também. Aqui, ó, o Paulo Druzinha está concordando com você. Pelos vídeos que vocês estão passando aí do Jandrei, também não vi nada demais, além do que o Volpe está fazendo. O Paulo parece que vai na sua também. Ô Zé, e aí? Ele chega para brigar pela posição? Ele chega para compor elenco? Para daqui 2 anos, de repente, assumir? Como é que você vê? Eu acho que ele chega para compor elenco. Para dar um pouquinho mais de equilíbrio ao elenco e dar uma possibilidade, de, por exemplo, dessa oscilação do Volpe, né? De ele ter uma oportunidade e ficar ali, assumir a condição de goleiro titular do São Paulo em algumas ocasiões. É só buscar. Quanto tempo faz que o Jandrei está aí no profissional? Eu lembro dele, acho que na Chapecoense. Sim. Ele saiu da Chapecoense, foi para a Itália, depois voltou. Só ver quantos jogos ele fez ao longo da sua carreira. E aí não é desmerecendo o Jandrei, né? Ele foi para o Santos e não conseguiu jogar. Um jogo só. Então, ele estava no Atlético Paranaense e também não conseguiu jogar. Então, não sei se é a solução dos problemas do São Paulo, não. Eu acho que é mais para compor elenco. O que descobrimos aqui hoje, capitão, Sei que não, não hein? importa se separa, se bota o Zé em casa, se muda a gente de lugar na bancada, os times desse futebol 90, eles estão formados. Sim. Mas é ótimo isso, né? O Zé sempre, a gente está bem alinhado. Você e Zé estão alinhadíssimos. Muito bem alinhado. Assim, Só que o Zé hoje ele está chegando para dar mais um combate, né? Ele está mais duro ali. Estou só distribuindo aqui devagar, o Zé está bem duro. Desde o início do jogo ele está... Estou gostando. É que o Volpe ele é muito bom, né? Assim, o que a gente está colocando. Ele é o titular da posição, mas ele, em alguns momentos ele foi questionado pelo torcedor e se imaginou, né, dessa baixa de rendimento, porque ele não tinha, de repente, um reserva à altura, né? Então, assim, independente do que ele faça, se ele vá muito bem, como ele foi, o Pedro falou, ou ele vá mal, não tem como você mexer nessa posição, né? Então, quando você tem essa sensação, né? Quer dizer, nem que o Volpe queira errar, né, mais do que acertar. Mas você não tem. Então, errando ou acertando, ele vai se manter como titular. Então, o que eu quero dizer é assim, quando o São Paulo vai no mercado buscar e você tem um Rogério Ceni, né, conhecedor da posição, olhando para esse goleiro, tipo assim, bobo ele também não é. O Rogério olha imaginando que se precisar, em uma eventual ocasião, seja numa lesão ou numa suspensão do Volpe ou uma necessidade, ele tá mal, você tem um cara que tem qualidade, né? Sim. Então, eu acho que essa leitura, eu acho que é importante ser feita. Agora que o Volpe é um grande goleiro e a gente torce para que ele permaneça titular de São Paulo por muito tempo com boas atuações, eu acho que nós, o torcedor de São Paulo, também espera isso. Mas não é uma contratação à toa, não é um cara só para sentar no banco. É o que o torcedor sempre pediu, uma sombra para o Volpe. Uma bobeada ou uma má fase, você tem um goleiro à altura também para defender o seu gol e talvez seja a possibilidade dos sonhos para o Jandrei, né? Como o Zé falou. Há muito tempo ele não joga, foi reserva em alguns clubes, mas que ele encare dessa forma também, né? Talvez o São Paulo seja uma grande chance para que ele consiga mostrar o seu valor. Eu tô nessa aí também. Eu acho que essa sombra ela pode ir crescendo, Exatamente. pode ir se aproximando Isso, com o passar da temporada. Eu vou nessa aí. E aí, pessoal, parece que os pedidos nas redes sociais da torcida tricolor com relação a Brian Ocampo surtiram efeito, hein? O São Paulo está conversando com o jogador que sairia de graça a partir de 31 de dezembro. É uma oportunidade de mercado, uma baita oportunidade de mercado, vide que a situação de Douglas Costa se complica, porque o Atlético Mineiro tem interesse no jogador e o Grêmio, de acordo com seu vice-presidente Denis Abraão, também não quer sair de mãos abanando, e Soteldo tem os valores, que são muito acima das condições do São Paulo Futebol Clube, ainda que o São Paulo também corra atrás de investidores para auxiliar no processo. Mas além do valor de compra, ainda tem o valor de salário do jogador que hoje ganha na faixa de R$2 milhões. Então,
é uma situação, é uma negociação complexa, tanto de Soteldo quanto de Douglas Costa. Então por isso aí a demora na finalização do processo, e aí começam a aparecer também especulações de times rivais, de times de fora do Brasil interessados nesses mesmos jogadores, como é o caso de Campo também, que tem interesse do River, do Orlando City, entre outros. Mas é o São Paulo aí tentando se movimentar no mercado da bola dentro das limitações financeiras. Eu digo que o São Paulo tem 42 milhões de reais para gastar em negociações, só que grande parte comprometida, porque tem as compras feitas no passado, como o do Rigoni e do Orejuela, que começam a ser pagas esse ano. Isso sem contar também que o São Paulo tem tentado reduzir sua folha salarial, fazendo aquela limpeza geral. Também porque vai começar a pagar o senhor José do Batuque, vai começar a pagar Hernanes, também vai pagar a rescisão de Crespo. Então São Paulo tem um 2022 também complicado. E falando em limpeza geral, não podemos esquecer que essa semana também é importante. Vídeo que o São Paulo quer negociar a rescisão amigável com o Éder, então tem que pagar as dívidas aí para que o jogador e o clube se alinhem uma saída amigável. E o São Paulo tenta colocar o Pablo e Vitor Bueno em toda e qualquer negociação possível, né? A última é que o São Paulo estaria interessado em Fernando Sobral do Ceará e o Pablo seria incluído. Mesmo caso lá com relação ao Inter e Patrick. Então, o São Paulo tentando mandar esses jogadores para outros destinos. O problema mora em empecilho somente com relação ao Pablo, o valor do salário, que hoje está na casa de 700 mil reais. Vitor Bueno, 400, ainda dentro do mercado de alguns clubes. E o Vitor Bueno, que também já recebeu sondagens de Grêmio, Fortaleza e do próprio Ceará. Então é isso, é o São Paulo se movimentando. O São Paulo que já tem confirmado 10 saídas. E com Pablo, Vitor Bueno e Éder já pode ultrapassar um time. Para você ver como essa diretoria, tanto essa quanto a anterior, contrataram mal e mal demais. Então é isso, é o São Paulo reiniciando o pós-Natal, movimentações no mercado da bola, até porque os pontas que tanto o Rogério Ceni desejam ainda não foram contratados. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, passando um resumo para você pós-Natal e aguardando novidades para o São Paulo Futebol Clube, tá ok? Então é isso, se você puder se inscrever no canal, deixa um like, ativa o sininho e saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.